Eu estava assistindo ontem a Maria Lúcia Fatorelli e você estava assistindo também. Eu vi você comentando no chat. Um programa possível para a esquerda radical não seria a defesa de um. Eu vou usar uma expressão que talvez você não goste, o público também não, mas eu acho que ela é o jeito que devia ser. É uma das formas que pode ser apresentado, que é um plano real para acabar com os juros altos. Porque na cabeça das pessoas, com todos os defeitos que pode ter tido o plano real, a gente sabe, criou esse rentismo, provocou desemprego em massa nos anos 90, enfim, tudo isso, as pessoas avaliam, têm uma avaliação positiva de que o plano real estabilizou, acabou com a inflação, certo? O juros não é a nossa inflação, o mecanismo de empobrecimento das classes trabalhadoras permanente que está aí desde 1994, os juros altos. Aproveito isso porque você estava junto com a Mariluz Fatorelli discutindo isso ontem, quer dizer, você estava no chat, disse que ela era, inclusive, uma keynesiana, uma rara keynesiana honesta, foram suas palavras ontem. Você estava me controlando, eu gostei disso. Não estava, eu estava assistindo, apareceu o seu comentário lá, fiquei impressionado, porque eu ia te entrevistar hoje, falei, não, você pegou o ponto essencial. Qual é o problema? Aqui, todos esses keynesianinhos de universidade, da Unicamp, da USP, Federal Fluminense, todos esses meus coleguinhas aí, eles querem tirar uma onda com a Maria Lúcia Fatorelli, porque ela é uma auditora. E supostamente ela não tem o domínio da teoria monetária, da teoria cambial. E eu vou dizer claramente, eu que gosto desse assunto, ela não precisa disso. Por quê? Não é que isso é desnecessário. Nós podemos fazer um debate sobre o problema da taxa de juros de longo prazo, como é que se configura ou não, e tudo isso a gente pode conversar se tivéssemos um programa para fazer. Qual é a questão da Maria Lúcia Fatorelli, da auditoria da dívida? É que ela coloca o rentismo para milhões no centro da discussão. Ninguém faz isso no Brasil. Os keynesianos oportunistas, esses que apoiam o Lula, que querem frequentar o Banco Central, eles dizem, olha, Lula está certo quando toca na taxa de juros. E qual é o problema da taxa de juros? É a remuneração dos títulos da dívida pública. Nós vimos taxa de juros no Brasil muito baixas durante o governo Bolsonaro e a produção não cresceu. Aí os caras vão dizer, não, mas tinha pandemia. Não tem a ver com isso. A taxa de juros ela é importantíssima, mas ela não é decisiva, no sentido que, mesmo que tivéssemos uma taxa de juros baixa, nós teríamos um problema gigantesco para enfrentar o mercado mundial. Então, essa é a questão. Você toca no outro ponto que é essencial. Quando o Lula começou lá atrás, pelo oportunismo clássico do Lula, atacar a taxa de juros, as pesquisas de opinião dos jornalões burgueses, seja o Municipal de São Paulo, que é a Folha, ou o Valor, o que eles diziam? A popularidade, quer dizer, o apoio a essa medida da taxa de juros é muito grande. Só que é o apoio do seguinte: quais são as frações de classe interessadas em baixar a taxa de juros se o rentismo é uma propriedade que apoia o processo de acumulação em todas as frações do capital? O capital agrário fatura, o capital bancário fatura, o capital comercial fatura, e até os industriais decadentes faturam. Os setores da classe média muito reduzidos faturam com a taxa de juros. Os fundos de pensões, que estão aí, proprietários da dívida pública, em alguns setores mais ou menos organizados, faturam. Só que isso condena todos nós. Então é preciso tocar não só numa campanha da taxa de juros, mas é preciso atacar essa concepção rentística que afeta todas as frações do capital. O rentismo não é a maldade do sistema bancário contra o sistema produtivo. E, nesse contexto, a Maria Lúcia e a auditoria da dívida têm uma limitação. Eles não atacam o governo Lula. Essa é a minha diferença com a Maria Lúcia. Mas elas colocam com propriedade, mesmo aquela pizza que alguns acham cientificamente inaceitável, eles têm que conviver com a ideia de que eles... Olha o que o máximo dos economistas dizem. Não há, e a Maria Lúcia também repete isso, é uma limitação de todos eles, teoricamente. Não há razão técnica para uma taxa de juros alta. Ora,
Nós temos que explicar por que a taxa de juros é alta e não pegar o manualzinho de macroeconomia e ficar dizendo, olha, a realidade está errada. Aí, isso é uma conduta verdadeiramente que Bernard de Mandeville já elucidou isso lá no início do século XVIII, 1705, quando escreveu a Fábula das Abelhas. Eu não tenho que explicar o deve ser, eu tenho que explicar por que as coisas são como são. Então, a crítica ao núcleo racional da república burguesa é o rentismo. E o rentismo se condensa na dívida pública. E se não atacarmos a dívida pública, não entendemos nem a razão por que Lula, Haddad, Guedes, Bolsonaro e todos praticaram, e o lulismo, durante todos os seus anos, superávit fiscais. O lulismo está respeitando as três premissas, viu, Haroldo? Câmbio flutuante, conta de capitais aberta, taxa de inflações baixíssimas, gigantescamente baixas, e superávit fiscal. O Lula diz, eu tenho uma história de respeito ao superávit fiscal. Aliás, o Ciro Gomes também, todos eles respeitam a racionalidade, isso que eu chamo o núcleo racional do desenvolvimento capitalista. Nós temos que sair dessa macro. Não é como pensa esqueci o nome lá, da camisa de força da ideologia lá, o economista aí que junto com acho que estou ficando velho, viu? O economista que não o Pércio Arruda, ele lançou um livrinho aí, a camisa de força da ideologia, achando que tem uma ideia que nos governa. Não, a economia política nos governa. Já vou lembrar o nome dele. É o mais famosinho aí, que estava dando uma de rebeldezinho no começo do governo Lula, dizendo, olha, preciso mudar. Depois, agora ele silenciou, saiu do debate. Não quis. Lara Rezende, André Lara Rezende, muito bem, Lara. O André Lara Rezende. Eles ficaram com essa ideia como se nós... Isso é muito importante, Haroldo, e os que nos escutam aqui. É como se tivesse uma ideologia que nos domina e, em consequência, reproduzimos os interesses materiais das classes dominantes. E eu digo que é o contrário. Os interesses das classes dominantes, condensadas no rentismo, produzem uma ideologia que paralisa grande parte daqueles que se opõem à sacrossanta austeridade. Esse é um conceito também muito limitado, mas que agora está ganhando força aí pelo livro da Mattei, mas também é um livro muito limitado, teoricamente, inclusive do ponto de vista keynesiano. Então, nós temos que atacar esse núcleo, mas tendo clareza que não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos. Tem que ter uma ruptura clara com toda a economia política e com os governos que a sustentam. Sem isso, não haverá uma esquerda radical. Não haverá uma esquerda radical. Uma esquerda radical tem que outras coisas, Haroldo, e meus caros ouvintes, tem que suportar 2 dias de solidão política. Mas hoje parece que é o seguinte, se eu ficar 2 dias de solidão política, a raça humana vai desaparecer. Não é assim que a banda toca.